Então agora eu vou falar de inibidores de ATGL. Além de ativadores, tem inibidores também, para deixar a coisa bem complexa. Um inibidor de ATGL, esse G0S2, que é esse GOG1 Switch Gen 2, tá? É um gene que está envolvido com o ciclo celular, foi descoberto assim, mas ele está envolvido com a atividade ATGL também funcionando como um inibidor, tá? Então, se eu tenho a TGL sendo expressa na célula e eu tenho esse nível de atividade lipolítica, mas eu expresso junto G0S2, eu tenho uma diminuição da atividade lipolítica, tá? Então, de fato, esse gene funciona como inibidor da atividade lipolítica, tá? Isso continua funcionando mesmo com a presença de CGI58. Então, mesmo a presença de CGI58 não é capaz de abolir a inibição. Embora quando eu tenho CGI58 a atividade é maior, ela continua sendo inibida na presença de G0S2. Tá? E células nocautes para esse inibidor, né, tem uma atividade lipolítica maior, que faz sentido. Então, se eu estou tirando esse inibidor, a atividade lipolítica da célula é maior. Tá? Então, camundongos nocaute para G0S2 tem uma atividade lipolítica maior. O que acontece quando eu faço um camundongo nocaute para G0S2, então? Tá? É que eu tenho tanto fêmeas e machos. Os camundongos nocaute são os camundongos que têm um triângulo, tá? Então, o triângulo branco é o camundongo alimentado com uma dieta rica em uma dieta controle, e o triângulo é o camundongo alimentado com uma dieta rica em gordura. Independente da dieta que eu estou dando, os camundongos que não têm G0S2, ou seja, tem uma atividade lipolítica aumentada, tem peso menor. Isso fica bem claro quando eu olho uma dieta rica em gordura, tá? O camundongo é bem mais magro do que o camundongo controle. Faz sentido porque a quantidade lipolítica aumentada acumula menos gordura. O que acontece então, metabolicamente com esse camundongo? Ele tem um aumento da atividade lipásica, tá? Já era de se esperar, então o camundongo nocaute tanto basal quanto estimulado tem uma atividade lipolítica maior, tá? Isso faz com que eu tenha menos gordura hepática, tanto com uma dieta controle quanto com uma dieta rica em gordura, então o fígado fica mais magrinho. Se o fígado está mais magrinho, ele se esperar de que eu tenha um camundongo mais saudável. Eu tenho um aumento da quantidade de ácidos graxos no plasma, para o camundongo nocaute, na dieta controle ou não, na dieta rica em gordura. Isso faz sentido porque esse camundongo está com uma atividade lipolítica maior. É de se esperar que eu tenha mais ácidos graxos circulando no plasma. E eu tenho uma insulinemia menor. Tá? O camundongo nocaute tem uma insulinemia menor, mas isso não causa diabetes. Eu não tenho uma redução na capacidade de captação de glicose, sabe? Então a glicose no sangue, a glicemia continua a mesma. Então isso indica que ele está conseguindo manter a glicemia dele com uma insulinemia menor, que indica que ele deve estar mais saudável, tá? Então tem uma redução da insulinemia. E de fato isso que acontece. Então os camundongos nocautes para G0S2, mesmo sob uma dieta rica em gordura, eles têm uma maior tolerância à glicose, tá? Então se eu faço teste de tolerância à glicose, do glicose para o camundongo, a glicemia do nocaute baixa mais rápido. E se eu faço um teste de sensibilidade à insulina, eu dou insulina para o camundongo e a glicemia baixa mais, ou seja, ele está mais sensível à insulina. Um outro regulador de TGL é a perilipina. Tá? Eu falei de perilipina para vocês na aula 3, que é aquela proteína, como o nome diz, peri, né, de periferia de lipina de lipídios, é aquela proteína que fica nas gotículas de lipídio, controlando tanto a atividade lipolítica, então quanto aquela gotícula vai ser degradada, contra a capacidade de síntese de lipídio, ou seja, de quanto lipídio vão entrar naquela gotícula. Tá? A perilipina, ou as perilipinas, tem mais de uma, tem esse papel importante no metabolismo da gotícula de lipídio. E aí a perilipina, como o nome diz, está nas gotículas de lipídio, tá? Então para ver que está mais marcadinho aqui nas gotículas, junto com a CG58, que nesse paper aqui são chamadas de ABHD5, tá? Que é o outro nome que ela tem. Tá? Então, enquanto a perilipina e a CG58 estão presentes na gotícula, a TGL, como já tinha falado, não está. Ela está lá basicamente no citoplasma. Tá? E aqui nesse experimento,
os pesquisadores estavam medindo a interação entre as duas proteínas, entre pares de proteínas, usando um sistema de complementação de luciferase. Como é que funciona esse experimento? Tá? A luciferase é uma enzima que gera luz. Né? Ela quebra a luciferina, que é o substrato dela, junto com a ATP, e isso gera fóton. Tá? Então você consegue medir quanto de atividade a luciferase tem pela quantidade de luz que está sendo emitida. Tá? Luciferase é a enzima que é na bunda do vagalume. Nesse experimento de complementação de luciferase, eu quebro a luciferase no meio, coloco um pedaço com uma proteína e um pedaço com outra. Tá? Então eu pego a primeira metade da luciferase e coloco a proteína A, faço engenharia genética, de modo que elas estão juntas mesmo, proteína quimérica. Então tem a proteína A carregando metade da luciferase e eu coloco a proteína B carregando a outra metade. Se na célula a proteína A e B interagirem, as duas metades da luciferase vão ficar próximas o suficiente para a atividade enzimática ser restabelecida e eu vou ter geração de luz. Então eu consigo medir em vivo, na célula, o quanto as duas proteínas estão interagindo pela quantidade de atividade luciferásica que eu vou ter. Tá? Então aqui foi feito dois pares. Tá? Então se eu coloco perilipina e CGI58, ele tem esse nível de complementação de luciferase. Agora, se eu coloco ATGL e CGI58, eu tenho uma complementação menor. Isso mostra que a CGI58 tem mais afinidade por perilipina do que por ATGL. Isso é importante, porque lembra que a ATGL tem que interagir com o CGI58 para funcionar. Se ela está presa na gotícula interagindo com perilipina, a minha atividade de ATGL vai ser diminuída. Tá? E, de fato, a perilipina compete com a TGL pela ligação de CGI58. Tá? Então aqui eu estou medindo o quanto a TGL e a TGL e CGI58 estão interagindo. Na ausência de perilipina eu tenho esse nível de interação por complementação de luciferase, mas se eu expresso perilipina junto, a interação diminui. Esse gráfico aqui está mostrando a mesma coisa. Então eu tenho que se a CGI58 tá só com a TGL, elas interagem, mas se aparece perilipina, a CG58 prefere interagir com perilipina do que com a TGL. Tá? Então isso é importante porque para a atividade lipolítica da TGL, CG58 tem que estar interagindo com ela. Tá? Me lembra aquele meme do namorado olhando para a menina que está passando. Não sei o nome dos memes, porque eu sou ninja. E aí, como é que a perilipina está funcionando nesse bolo aí de interação entre a TGL e CG58, tá? Se eu faço ativação farmacológica de pKa, eu tenho um aumento da interação entre CG58 e a TGL. Eu estou vendo aqui, eu estou vendo a interação entre CG58 e a TGL, tá? Então, se eu coloco ativo a pKa, eu tenho um aumento da interação entre os dois. Tá? Agora, se eu tenho perilipina mutada, ou seja, eu faço mutações na perilipina que impedem que ela seja fosforilada nas serinas, tá? Eu perco esse efeito. Tá? Então, a TGL continua sendo fosforilada, CG58 continua sendo fosforilada, mas se eu não tenho fosforilação em perilipina, a perilipina continua agarrada com o CG58, não libera CG58, e eu não tenho um aumento, não tenho interação entre as duas proteínas. Logo, a atividade vai ser menor. E, de novo, fosforilação em serina mediada por pKa. Então, ela fosforila CG58, ATGL e perilipina. É a mesma via de sinalização, fosforilando todo mundo. E aí que então tem aqui essa perilipina fosforilada em serina. Se eu faço mutações nessas serinas fosforiláveis, tá? Então aqui eu tenho a capacidade lipolítica, tá? Então se eu tenho perilipina presente, eu tenho uma atividade lipolítica aumentada. Mas se eu tenho a perilipina mutada, então ela não tem as serinas, aqui esse delta 1,6 está indicando que ela não tem 6 serinas fosforiláveis, tá? Eu tenho uma redução de atividade. Tá? Então, sem a capacidade de fosforilar perilipina em serina, a atividade lipolítica está reduzida. Tá? E, de novo, isso você não tem uma alteração na localização celular. Tá? Então, essa modificação de fosforilação de serina, modificação da proteína, não faz com que ela mude de localização. Então, a perilipina ela está lá
nas gotículas de lipídio, normalmente, tá? Então, independente de eu tirar serinas ou não, elas continuam presentes nas gotículas de lipídio. Ok, então isso que eu tinha para falar para vocês de ATGL. Tá? Agora eu vou falar rapidamente da lipase hormônio sensível, porque ela tem o Lene que todo mundo já sabe. Tá? Ela também é ativada por PKA, mas a forma de ativação dela é diferente da TGL. Lembra, a TGL não vai para a gotícula de lipídio. A lipase hormônio sensível vai. Tá? Então, se eu tenho ativadores farmacológicos de PKA, eu tenho uma migração da lipase hormônio sensível das gotículas, do citoplasma para as gotículas de lipídio. Tá? Então, estou olhando aqui, eu tenho aqui o subrenadante e o fat cake, ou seja, são as gotículas de lipídio. Tá? Esse paper aqui é de 92, é antigo. Então, quando eu tenho, no condição controle, eu tenho a perilipina basicamente no citoplasma. Quando eu tenho a ativação de PKA, ela basicamente vai toda para as gotículas de lipídio. Tá? Por que isso acontece? E muito tempo depois foi visto isso, que essa fosforilação aumenta a hidrofobicidade da lipase hormônio sensível. Tá? Então, o que eu estou medindo a hidrofobicidade, quando eu tenho a lipase não fosforilada, ela tem esse nível aqui, eu tenho mudanças estruturais da proteína, de modo que ela fica com um caráter mais hidrofóbico. Logo, ela vai ter mais a interação ou mais afinidade pelas gotículas de lipídio, menos pelo citoplasma. Por isso que ela faz essa migração. E aqui é importante, por que a gente descobriu descobriu a TGL? Porque a TGL foi descoberta em 2004. 2 anos antes tinha sido feito o primeiro camundongo nocaute para a lipase hormônio sensível, que se acreditava que era a única lipase que existia. Então, assim, eu vou fazer um camundongo nocaute para lipase hormônio sensível, esse camundongo vai ficar super obeso. Não o que acontece, tá? Então, quando eu faço um camundongo nocaute para lipase hormônio sensível, o que eu vejo é um monte de acúmulo de diacilglicerol, tá, nos tecidos. Então, quando não tem acúmulo de diacilglicerol, ou seja, existe alguma lipase capaz de quebrar triglicerídeo, mas não é capaz de quebrar triacilglicerol, que é a TGL, que a gente vai descobrir 2 anos depois. Então a TGL, nesse camundongo nocaute, ela continua quebrando triglicerídeos, mas como não tem lipase hormônio sensível, o diacilglicerol acumula, que está aqui nessa TLC. E eu não tenho um aumento da quantidade de tecido adiposo branco. Tá? O camundongo nocaute não tem mais tecido adiposo branco como a gente esperaria. Tem mais tecido adiposo marrom, mas não tem mais tecido adiposo branco. E aí aqui que acende ele vira a chave e fala assim, não, a lipase hormônio sensível não pode ser a única lipase envolvida no metabolismo de lipídios no tecido adiposo, tem que haver outra. Uma galera corre atrás e 3 grupos descobrem ao mesmo tempo a mesma proteína. Uma regulação que é muito importante e está super na moda agora em vários aspectos, eu vou aproveitar o tecido adiposo para falar, são os microRNAs. Tá? Isso vai aparecer inclusive em fármacos no futuro, tá? Que é regulação de expressão gênica e genes envolvidos com doenças usando microRNAs. O que são microRNAs? MicroRNAs são RNAs não codificantes, ou seja, eles não produzem proteínas, tá? Eles estão só lá, não vão virar proteínas, são só o RNA. E esses microRNAs eles têm capacidade de regular a expressão de outros genes. Tá? Então você tem um monte de microRNA sendo descoberto, um monte de microRNA que é gerado o tempo inteiro nas células. E a expressão desse microRNA, ou desse gene de microRNA, ele é capaz de regular a expressão de um ou outros genes, reduzindo a expressão desses genes de modo geral. Tá? Então são microRNAs realmente são inibitórios. Então tem um monte de gente estudando microRNA agora e tem um monte de dados, que eu vou mostrar alguns aqui para vocês, envolvendo diferentes microRNAs com atividade lipásica em tecido adiposo. Tá? Então, por exemplo, nesse trabalho aqui foi olhado 2 microRNAs, o 27A e o 143. Não me pergunte de onde saem esses nomes, eu não sei. E a gente vê o seguinte, tá? Quando eu trato a célula com o microRNA 27A, eu tenho um acúmulo de triacilglicerol e uma redução na capacidade lipolítica. Tá? Então aqui eu tenho. Agora sempre o primeiro passo de barra aqui. Tá? Quando eu trato com microRNA, eu tenho um aumento de triglicerídeo, uma redução da liberação de glicerol
e uma redução da liberação de ácidos graxos, ou seja, uma redução da atividade lipásica. Por outro lado, se eu trato a célula com o microRNA 143, eu tenho um efeito contrário. Eu tenho uma redução dos níveis de triglicerídeos e um aumento da atividade de liberação de glicerol e de ácidos graxos. Ou seja, tem um aumento da capacidade lipolítica. Um outro microRNA que tem um efeito interessante é esse microRNA 378. Tá? Se eu inibo esse receptor aqui, tá? Se eu inibo esse microRNA, tá? Eu tenho uma redução da atividade lipolítica. Tá? Então, se eu ativo ele, eu tenho um aumento. Se eu inibo, eu tenho uma redução. Então, a inibição desse microRNA reduz a atividade lipolítica. E por que isso acontece? Porque quando eu inibo esse microRNA, eu tenho uma redução na expressão de genes envolvidos com atividade lipolítica. Entre eles, lipase hormônio sensível, eu tenho uma redução, que está em porcentagem do que tinha antes, tanto de RNA quanto de proteína. Então eu tenho uma redução de cerca de 20% de lipase hormônio sensível, 35% de ATGL e uma redução de perilipina também. Tá? Esse microRNA, o 124A, ele inibe a expressão de ATGL e CGI58, com isso então eu vou ter provavelmente uma redução da atividade lipolítica. Tá? Então, a presença desse microRNA reduz a TGL e CGI58. E no caso não tem uma redução da atividade lipolítica, tá? Como era de se esperar. E o que é interessante, então que eu tenho uma redução da liberação de ácidos graxos e de glicerol, né? Então uma redução da atividade lipolítica. E o que é interessante é que para alguns microRNAs, que estão em estudos mais avançados, eu já consigo saber algumas correlações de expressão, tá? Então, quando eu olho a expressão desse microRNA nos diferentes tecidos, a expressão dele está inversamente correlacionada com a expressão de ATGL, tá? Como ele é o inibidor de expressão de ATGL, quanto mais dele eu tenho, menos ATGL eu tenho. Então, olha aqui, o tecido adiposo tem um montão de ATGL, tem pouquíssima expressão desse microRNA. Conforme eu vou aumentando a expressão desse microRNA nos tecidos, eu vou reduzindo a expressão de ATGL. Até o cérebro, que tem uma expressão alta desse microRNA e uma expressão baixa da ATGL. Tá? E com relação em tecidos, mas eu consigo fazer experimentos fisiológicos também. Então, se eu coloco um camundongo em jejum, a expressão desse microRNA diminui, mas a expressão da ATGL aumenta. Então, de fato, você tem uma correlação inversa entre a presença desse microRNA e a atividade, pelo menos a expressão de ATGL. Outro microRNA que também tem já uns estudos mais avançados mostrando a correlação dele com fisiologia de modo geral, é esse microRNA 125B. Tá? Quando eu tenho a atividade desse microRNA, eu tenho uma redução no acúmulo de TAG. Tá? Então os triglicerídeos estão diminuídos nessas células. Tá? E isso acontece, talvez, porque eu tenho uma redução na expressão de estereoicoadsaturase 1. Tá? Então, eu vou ter uma atividade de síntese de lipídio menor. Tá? Pelo menos de dessaturação que está envolvido com a síntese de lipídio no final das contas. E o que é interessante é o seguinte. Eu tenho, de novo, uma correlação inversa. Tá? Está inversamente correlacionada a expressão desse microRNA com a diferenciação de adipócitos. Tá? Então, conforme os adipócitos vão se diferenciando, eles começam a acumular mais lipídios. Tá? E a expressão desse microRNA diminui. Então, conforme você vai ter um acúmulo, os adipócitos vão se diferenciando, a expressão de estereoicoadsaturase 1 aumenta e a expressão desse microRNA diminui. Então, mostra que, de fato, ele pode ser um inibidor da diferenciação de adipócitos. Então, essas coisas de microRNA, estou usando aqui de exemplo no tecido adiposo, mas tem para vários outros situações, e inclusive microRNAs sendo estudados já em macacos para uso em pré-clínico, né, em uso para tratamento de doenças coronarianas, se não me engano, o exemplo que eu tenho na minha cabeça.
Então isso aqui é regulação da lipose de modo geral, eu passei por um monte de coisa, tá? Então tem uma TGL, lipase hormônio sensível, um monte de reguladores, vários microRNAs capazes de regular, eu falei de algum deles para vocês. E a expressão de ATGL, CGI58, lipase hormônio sensível, como que eles estão conversando para ter a lipólise dessa gotícula de gordura aqui.